Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Essa é a aula 21 do dia 17 de novembro. Não tem nenhum aviso especial hoje, tá? Então, isso aqui é mais uma aula de conteúdo. A lista de exercícios já está disponível lá no Google Drive, né? Eu falei isso na aula passada, só para reforçar também nessa aula, e o prazo é de 27 de outubro, né? Deixa eu voltar para a nossa ementa. A lista é o quê, né? É sobre esses dois tópicos aqui, né? Renda nacional e outros agregados, o fluxo circular da renda e o emprego e distribuição de renda, tá? Na aula passada a gente começou falando sobre moeda e inflação. Então a aula passada já foi sobre moeda e inflação. A aula de hoje também vai ser sobre moeda e inflação. E a aula de quinta-feira, dia 19 de novembro, também vai ser sobre moeda e inflação, tá? Vão ser 3 aulas de moeda e inflação no total e mais 2 aulas de crescimento econômico, tá? Para a aula de hoje, eu vou inverter um pouquinho essa ementa, porque eu estava com expectativa de falar sobre índices de preços depois que eu falasse de inflação e da teoria quantitativa de moeda. Mas eu vou dar uma invertida, que eu acho que é mais interessante. Primeiro a gente fala sobre índice de preços e depois fala sobre teoria quantitativa da moeda e posteriormente inflação. Tá legal? Então, a aula de hoje começa no capítulo 24 do livro do Gregory Mankiw, que vai falar sobre índices de preços ao consumidor, tá? Então, vamos iniciar a aula de hoje. Então, hoje a gente começa falando sobre índice de preços ao consumidor, o IPC. O que é o IPC? O IPC, ele mede o custo total dos bens e serviços comprados por um consumidor típico. Ou seja, o que seria que um consumidor típico compraria, qual seria a cesta de bens dele, e esse IPC mede o valor da cesta, com base no custo de ajuste de vida e em muitos contratos e na segurança social. Como o IPC é calculado? Você fixa a cesta. Então, a primeira coisa que a série estatística faz é fixar uma cesta de bens e serviços. Ou seja, 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 1 quilo de acém, meio quilo de tomate, 2 quilos de cebola, 3 quilos de frango, 100 gramas de alho. Tudo isso aqui vai estar nessa cesta de bens, tá? Outras coisas também, a nossa alimentação. Viagem de ônibus intermunicipal, usa 3 passagens por semana, 10 passagens por semana de metrô, tudo isso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver de forma mais específica. Então você fixa a cesta, tá? O Instituto de Pesquisa aqui nos Estados Unidos é esse BLS. No Brasil, quem faz isso é o IBGE, tá? O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Ele define quem é essa cesta de bens. Na verdade, tá até aqui. A cesta é definida pela Pesquisa de Orçamento Familiares, a POF, do IBGE, que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Tá? Então, quem define a cesta de bens no Brasil é essa pesquisa da POF do IBGE. Coletar os preços. Aqui é o próprio IBGE que faz que coleta os dados sobre os preços de todos os bens na cesta. Nos Estados Unidos é esse BLS. E calcula o custo da cesta. Então usa os preços atuais, né, que foi o preço de quanto foi feita a pesquisa, para calcular o custo total da cesta. Deixa eu falar mais uma coisinha, deixa eu ver se eu falo agora. Não, daqui a pouco eu falo. Ele vai mostrar uma cesta maior. Tá. Então, escolher um ano base e calcular o índice. Então, o IPC em qualquer ano é igual a 100 vezes o custo da cesta no ano em curso, dividido pelo custo da cesta no ano base.
Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, vai ficar mais claro, tá? Calcular a taxa de inflação é a variação percentual do índice de preço em relação a um período anterior. Então, a taxa de inflação é o índice de preço no ano, no período, menos o índice de preço no ano passado, no período passado, dividido pelo índice de preços do ano passado ou do período passado, vezes 100%. O exemplo vai ficar mais claro, tá? Eu acho que é mais fácil de explicar no exemplo do que naquelas equações ali. Então, isso aqui é um exemplo simples, tá? Qual é o exemplo? A gente pega uma cesta só com dois bens. Quais são os bens? Pizzas e o café com leite, tá? Vamos supor que a POF lá do IBGE, como é o nome dele aqui? O BLS definiu que a cesta típica de um consumidor é feita por 4 pizzas e 10 cafés com leite. Tá? Essa economia só tem dois bens e, por algum motivo, talvez a maioria tenha respondido, eles fizeram um cálculo lá que eles utilizaram e viram que a cesta do consumidor médio é 4 pizzas e 10 cafés com leite. Tudo bem? E aqui nós temos 3 anos. Temos o ano de 2010, 2011, 2012, o preço da pizza em cada um desses anos e o preço do café com leite em cada um desses anos. Então, qual foi o custo da cesta? Tá? A primeira coisa que você se pergunta é isso. Essa cesta de bens aqui de um consumidor típico, quanto de dinheiro ele teria que ter, quanto de moeda ele teria que ter para comprar essa cesta? Então, em 2010, pessoal, só um segundinho, bem rápido, tá? Não vou nem pausar para não parar aqui. É porque eu coloco o cronômetro para não perder muito a noção do tempo, tá? Eu tinha esquecido de colocar. Então, beleza. Em 2010, 4 pizzas, cada pizza R$ 10, 10 vezes 40, 40, 10 vezes 4, 40, e o preço do café com leite era R$ 2. Se eram 10 cafés, 10 vezes 2, né? Então, 4 pizzas, 10 cafés. Qual é o preço da pizza? R$ 10. Qual é o preço do café? R$ 2. Mesma coisa que a gente fazia no PIB, né? Qual é o valor dessa cesta de bens em 2010? R$ 60. Tudo bem? Mesma coisa que a gente fez no PIB. Em 2011, o que é que você faz? Em 2011 só mudou o quê? O valor do bem, não é? Continua a cesta sendo a mesma, 4 pizzas e 10 café com leite. Então aqui vai ser o 4 da pizza, vezes agora o preço da pizza, que é R$ 11, e o 10 café com leite, vezes o preço do café com leite, que agora é R$ 2,50. Faz essa conta daqui, vai dar R$ 69. Tudo bem? Em 2012, mesma coisa, só mudou os preços. Então, continua sendo 4 pizza, mas agora a pizza aumentou, é R$ 12. E continua sendo 10 café com leite, mas agora o café com leite também aumentou, é R$ 3. Faz essa conta aqui, R$ 78. Tudo bem? Então, o índice de preço em 2010 foi de 60, em 2011, 69, em 2012, de 78. Beleza, Renan. Calcule o índice de preço em cada ano. Então, vamos lá. Qual foi o cálculo que ele falou aqui? Escolha um ano base, que nem a gente faz com o PIB, e calcule o índice. Então, se a gente utilizar o 2010 como ano base, como é que a gente faz? É o custo da cesta no ano em curso, nesse caso aqui, 2010. Qual foi o custo da cesta em 2010? 60, não é? Então, aqui 60. Dividido pelo custo da cesta no ano base. Qual é o ano base? O ano 2010 também. Então, no ano 2010, o custo da cesta foi 60. 60 dividido por 60, 1. Multiplica por 100, 100. Então, o índice de preço do consumidor em 2010 foi de 100. Sempre o ano base vai ser 100, não é? Porque é sempre o valor dele dividido por ele mesmo, tá? Então, utilizando o ano base 2010, 2010 vai ser 100. Agora vamos calcular esse índice de preço do consumidor para 2011. Qual é o custo da cesta em 2011? 69, não é? Custo da cesta no ano em curso. Qual é o ano em curso? 2011, 69. Divide pelo custo da cesta no ano base. Qual é o ano base? 2010. Qual é o custo da cesta em 2010? 60. Depois multiplica por 100. 69 dividido por 60 vezes 100, 115. Então, o índice de preço do consumidor em 2011 foi 115. Tá? Em 2012, faz a mesma conta. Cesta de 2012, 78. Divide pelo o custo da cesta de 2010, multiplica por 100, 130. Tá? Pessoal,
Aqui é o custo da cesta ano a ano, tá? Quanto de moeda você precisa ter para comprar essa cesta de bens aqui, que é fixada. E o índice de preço do consumidor, a única diferença é que ele utiliza um ano base, tá? Só para ter efeito de comparação. Então, quando a gente coloca o ano base em 2010, fica 100, em 2011 vai para 115, em 2012 vai para 130, tá? E agora, como é que a gente faz para calcular a taxa de inflação usando 2010 como ano base? Então, de 2010 para 2011, o que é a inflação? É o índice de preços nesse ano, menos o índice de preço no ano passado, dividido pelo índice de preço do ano passado. Quem é o índice de preço em 2011? A gente calculou 115. Quem é o índice de preço em 2010? A gente calculou 100. Então, aqui é 115, aqui é 100 e aqui é 100, não é? 115 menos 100 dividido por 100 vezes 100%, se você fizer essa continha aqui, vai dar 15%. Então, utilizando o índice de preço com essa cesta de bens aqui, de 2010 para 2011, a inflação, ou seja, o aumento médio dos preços foi de 15%. Tudo bem? Assim também é calculada a inflação, tá? Ele pega essa cesta de bens, utiliza um ano base e faz essa conta. Primeiro ele calcula qual é o índice de preços dessa cesta e vê qual foi o aumento de um período para o outro. E aí você tem a sua inflação. O que é inflação mesmo? Aumento do preço. Se a inflação é positiva, aumento do preço médio. Se a inflação é negativa, isso pode ocorrer, se chama deflação, é diminuição do preço médio. Tudo bem? E de 2011 para 2012? Renan, de 2011 para 2012 eu tenho que usar o ano base? Não. Por quê? Porque você só precisa saber qual é a inflação do ano que você quer calcular e a inflação que você quer comparar. Desculpa, o índice de preço do ano que você quer calcular e o índice de preço de que você quer comparar. Então, se você quiser ver o aumento de qual foi a inflação, qual foi a taxa de inflação de 2012 para 2011, você só vai utilizar os valores de 2012 e o de 2011. Então, o índice de preço em 2012 quanto foi? 130. Em 2011, 115. Dividido por 115, que é o índice de preço do ano anterior. 130 menos 115 dividido por 115 vezes 100% foi de 13%. Tudo bem? Então, a inflação de 2011 para 2012 é de 13%. Beleza? Bem simples, né? 2010 era 100, 2011 o índice de preço foi para 115, 2012 foi para 130. Como é que eu calculo a inflação? Eu pego esse valor daqui, inflação de 2011 para 2010, né? Eu pego esse valor daqui, diminuo do período anterior e dividido por ele. Como é que eu calculo a inflação de 2012 para 2011? Eu pego o valor de 2012, diminuo o valor de 2011 e divido por ele. Como é que eu calculo a inflação de 2012 para 2010, que não está aqui, tá? Eu pego o valor de 2012, diminuo o valor de 2010 e divido por 2010, tudo bem? Multiplica 100%, você vai ter a taxa percentual, beleza? Vamos pegar um exemplo. Depois eu falo um pouquinho mais do IPCA. Tá. Então, o exemplo é o seguinte, na verdade até tentei ver o que é essa Libras aqui, chama Libras, tá? LBS. Uma Libra é meio quilo, tá? Mais ou menos essa conversão. Os valores aqui estão muito baixos, tá? Eu até pensei em utilizar outros valores. O preço da carne, mesmo sendo meio quilo, não é R$4. O preço do frango não é R$4, mesmo em 2010. Mas vamos utilizar esses valores daqui, tá? Para não complicar muito o exemplo. Então, qual é o exemplo? Qual é a cesta de bens que foi calculado lá pela POF? Qual é a cesta de bens que é utilizado lá pelo Instituto Americano, né? Vamos esquecer essa libra, vamos pensar em carne, tá? Então, 10 quilos de carne e 20 quilos de frango, tudo bem? Então, em 2010, o preço da carne de boi, tá? Carne bovina, é R$4. Esse é bom, né? Se fosse assim. E o preço do frango era R$4. Em 2011 era R$5 e R$5, aumentou na mesma quantidade. Em 2012, a carne ficou muito mais cara, foi para R$9, enquanto o frango aumentou também, só que menor quantidade, foi para R$6, tudo bem? Então, a letra A, calcule o índice de preço em 2011. E a letra B, qual foi a taxa de inflação do índice de preço de 2011 para 2012? Então, vamos lá. Calcule o índice de preço em 2011. Como é que eu calculo o índice de preço em 2011?
Mesma coisa que a gente faz no PIB. Eu pego a cesta, aqui nesse caso, os 10 quilos de carne e 20 quilos de frango e multiplico pelo preço, tudo bem? Se é 10 quilos de carne, cada quilo de carne é R$5, então vai ser R$50 nessa cesta. Se é 20 quilos de frango e cada quilo de frango é R$5, então vai ser mais R$100 nessa cesta. Faz essa conta aqui, vai dar R$150 o custo da cesta em 2011, não é? E qual é o IPC em 2011? Lembra? O custo da cesta do IPC é 120 em 2010, tá? Ele falou aqui, não é isso? O custo da cesta do índice de preço era 120 em 2010. Então, como é que eu calculo o custo em 2011? Usando o preço de 2010, eu pego o custo da cesta de 2011, que é 150, divido pelo custo da cesta do ano base, que é o 2010, que é o 120, que ele coloca aqui, e multiplico por 100. Então, vai dar 125, tá? De novo, utilizando como ano base 2010, o custo da cesta ser 120, tá? É porque aqui eu não gostei muito como ele escreveu, não, tá? Porque geralmente o ano base é 100. Mas ele escreveu assim, vamos utilizar a anotação dele, tá? Então, pense assim, se o índice de preço do consumidor em 2010 era 120, como a gente calcula o índice de preço em 2011? Tudo bem? Então, é o custo da cesta dividido pelo que era o custo da cesta, vezes 100, que vai dar 125, tudo bem? Então, esse aqui é o índice de preço em 2011. E qual foi a taxa de inflação de 2011 para 2012? Bom, para descobrir primeiro qual é a inflação de 2011 para 2012, a gente tem que saber qual é o custo da cesta em 2012, tudo bem? Então, em 2012, veja que a cesta é a mesma, né? Não muda. Então, 10 quilos de carne vezes o preço, 10 vezes 9, mais 6 quilos de frango vezes o preço. Desculpa, mais 20 quilos de frango vezes o preço, que agora é R$6. Faz essa continha aqui e deu R$210. Então, qual é o índice de preço em 2012? Isso. Qual é o índice de preço em 2012, utilizando a cesta de 2010 como ano base, tá? Qual é o valor da cesta agora? 210. Qual é o valor da cesta no ano base? 120. Faz essa conta aqui, vai dar 175. Tudo bem? Qual é a taxa de inflação do índice de preço do consumidor? Bom, se eu já tenho qual é o índice de preço de 2012, que é 175, e eu tenho de 2011, que é 125, como é a inflação? O atual, 2012, menos o período anterior, que é 125, dividido pelo período anterior, 125. Multiplica isso aqui por 100%, tá? E vai dar 40%. Eu esqueci de multiplicar aqui. Aqui tem 1 vezes 100%, tá? E vai dar 40%. Então, qual foi a inflação de 2011 para 2012? Foi de 40%, utilizando essa cesta de bens aqui. Tudo bem? Tá. Então, o que é que está na cesta do índice de preços? Tá? Lá nos Estados Unidos tem várias coisas: alimentação e bebida, moradia, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação, comunicação, outros bens e serviços. Todos esses bens estão na cesta dos Estados Unidos em um percentual. Mas vamos falar de Brasil. Acho que está aqui. Isso. Tá vendo que a cesta, de forma geral, né, macro, é bem parecida. Tem alimentação e bebida, tem artigo de residência, transportes, comunicação, despesas pessoais, habitação, saúde e cuidados pessoais, vestuário e educação. Isso aqui é a cesta definida pelo POF lá do IBGE, que a gente viu, e o percentual de cada uma dessas coisas dentro dessa cesta, tá? Que tem pesos diferentes. Cada um desses índices aqui, se você for abrir, vão ter várias coisas, né? A alimentação vai ter feijão, arroz, carne, por aí vai. Transporte, vai ter passagem de ônibus, eu acho que metrô e por aí vai. No total, são 465 subitens, tá? Alocado dentro dessa categoria. Isso daqui a gente chama de IPCA. O que é o IPCA? IPCA é um índice calculado pelo IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele chama Índice de Preço do Consumidor Amplo, tá?
E o que é isso? Ele mede a variação de preços do mercado para o consumidor final. Então, a POF do IBGE define uma cesta de bens, ele faz a pesquisa lá em várias capitais. Tá até defasado isso daqui, que aqui fala São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem várias capitais aqui. Mas agora foi incluído Aracaju também e outras capitais, tá? Outras cidades também estão incluídas. E veja que a renda familiar mede a inflação para famílias com renda mensal entre 1 e 40 salário mínimo. Então, tem a família mais pobre e a família muito mais rica, tá? E esse índice de preço é utilizado. Então, de vez em quando, muito raramente, você pode ver alguém num mercado desses pegando o preço do feijão e anotando numa cadernetazinha. Quando ele está fazendo isso, geralmente é alguma pesquisa que está olhando qual é o índice de preço daquela cidade, tá? Então, se você for em Salvador, em algum mercado de Salvador lá, e você vê alguém com uma cadernetazinha escrevendo o preço do feijão é R$ 4, preço do arroz é R$ 3, geralmente é alguma pesquisa dessa que ele está fazendo para descobrir qual é o custo da cesta de bens, tá? Eu estou falando em IPCA porque o IPCA é o mais divulgado e é o mais utilizado, tudo bem? E ele tem toda essa quantidade de itens aqui, tá vendo? 465 itens. Agora veja que alguns itens não estão aqui. Por exemplo, construção civil. Não tem cimento aqui, por exemplo, tá? Então, existem também outros índices no Brasil. Quais são eles? O mais importante, o mais utilizado, que não é o IPCA, é o IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado, tá? Ele é calculado pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, né, que é muito ligado à economia, e ele registra a inflação de preços variados de matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. Então, tem muito mais itens dentro dele, tá? Tal indicador é bastante usado na correção de aluguéis e tarifas públicas como conta de luz. Então, veja que o índice de preço do consumidor amplo, o IPCA, ele está mais no sentido de calcular o custo de vida da pessoa, tá? O custo de vida da pessoa é a pessoa ir comprar arroz, comprar feijão, comprar a gasolina, né? O custo do transporte público e por aí vai. Isso aí está na cesta do bens do consumidor de custo de vida. O GPM vai um pouco mais além, ele pega outros itens também. Então, matéria-prima agrícola, matéria-prima industrial. E é um outro índice de preço. Renan, tem índice de preço melhor ou pior? Não. São vários índices de preço que são calculados e alguns são utilizados para uma coisa e outros são utilizados para outra coisa. A inflação vem do IPCA, tá? Quando você vê o William Bonner falando no Jornal Nacional, ou você abre uma pesquisa um site e está falando de inflação, geralmente 99,99% dos casos ele está falando de IPCA, tudo bem? Agora, alguns índices, eu não sei nem por que exatamente, mas eles não utilizam IPCA, eles preferem utilizar o IGPM, como, por exemplo, a correção de aluguéis e tarifas públicas como conta de luz, tá? Aqui deve ter muita coisa a ver com, por exemplo, o cimento. O cimento não entra no IPCA, mas entra no IGPM. Então, talvez a correção de aluguel seja mais interessante utilizar o IGPM. Existem ainda outros índices que, na verdade, eu pouco escuto falar. Um deles é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que eles pegam as famílias com renda de até 5 salários mínimos, tá? Mas eu não sei por que esse não é muito utilizado, não. Esse aqui já é mais utilizado, esse aqui é IPCA 15. IPCA 15 é basicamente o IPCA, só que o IPCA ele geralmente calcula mês a mês, então são 30 dias. O IPCA 15 são de 15 dias. Então, geralmente é uma prévia do que vai ser o IPCA, tá? Tem outros índices ainda que eu não vou falar. E basicamente são esses os índices de preço utilizados no Brasil, tá? 99% dos casos o índice de preço que vai ser utilizado tanto no mercado como nesse curso vai ser o IPCA, tudo bem? Que é o índice de preço consumidor amplo. Muito raramente, talvez um contrato de aluguel, que você faça o contrato com outra pessoa,
é que talvez use o GPM, ou então a correção da tarifa de energia, né? É que talvez use outro índice de preço, que é o IGPM, tá? Fora IPCA e IGPM, sinceramente, eu muito... Para dizer a verdade, eu nem lembrava que existia. Brasil, notícia de mercado, praticamente é IPCA, 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 e raramente o IGPM, tudo bem? IPCA 15, aquelas pessoas muito ligadas ao mercado financeiro, sabe? Que querem informações mais rápidas. Aí utilizam bastante o IPCA 15. Só para dar uma ideia, tá? Então, a cesta de bens que a gente viu, percentual, cadê? Tá aqui, né? Então, alimentos e bebidas tem um maior percentual, artigo de residência tem algum percentual, transporte tem um percentual bem grande, saúde e cuidados pessoais também aparece com um percentual bem grande, e habitação e por aí vai. Tudo bem? Deixa eu ver se eu falo mais uma coisa antes de vir para cá. Deixa eu falar rapidamente, tá? Porque eu acho bem interessante isso. Esse daqui, essa tabelinha aqui que eu quero mostrar. Essa tabelinha aqui é o IPCA de outubro de 2020, comparado a setembro de 2020, tá? Então, é a inflação de um mês. Como é que eu calculo a inflação de um mês? Eu pego o índice de preço do consumidor nesse mês, diminuo o índice de preço do consumidor do mês passado, dividido pelo índice de preço do consumidor do mês passado. Tudo bem? Aqui está em ano, pode ser em mês, pode ser em trimestre, pode ser em 10 dias, pode ser 50 dias, pode ser o período que você quiser. Tudo bem? Tá. Então, esse aqui é o índice de preço de outubro, tá? De 2020. Veja que tem várias capitais que ele calculou, né? Porque o IBGE é feito por capitais, por cidades, tá? Eu acho que são todas capitais. Está incluso Aracaju, por exemplo, que não estava naquela notícia, que é uma inclusão mais recente. Salvador, né? Claro que está há muito tempo já no índice de preço. Então vamos lá. O índice de preço em Salvador. Eu acho que a minha tela, não sei se ela está aparecendo na frente de Salvador, tá? Eu tirei aqui, mas eu acho que no vídeo não muda. Deixa eu puxar mais para cá, Salvador, que eu queria mostrar isso daqui. Bom, isso aqui é Salvador, tá? Isso aqui é Salvador do mês de outubro comparado ao mês de setembro. Então, a inflação do mês de outubro em Salvador foi de 0,45%. Ou seja, os preços, o índice de preço aumentou em média 0,45% de setembro para outubro. Esse índice é menor do que o do Brasil de 0,86%. Na média, tá? Agora observe que a cada cesta de bens e serviço tem uma mudança muito grande, tá vendo? Alimentação e bebidas, que é uma coisa que a gente está sentindo bastante durante a pandemia, tem aumentado muito. Veja que a inflação de alimentos e bebidas cresceu muito mais, está crescendo mais rapidamente, cresceu, né, mais rapidamente do mês de setembro para outubro do que a inflação média. A habitação teve uma deflação, caiu o preço da habitação na média. Artigo de residência aumentou bastante, vestuário um pouco menor do que a média, transporte aumentou mais do que a média e por aí vai. Tudo bem? Então, isso daqui é um índice muito mais completo, tá vendo? O IPCA que a gente vê lá no jornal, ele pega geralmente o índice brasileiro, só esse valorzinho aqui. Se você for ver a notícia, vai aparecer só isso daqui. A inflação média do Brasil de setembro para outubro aumentou 0,86%, tudo bem? Teve uma inflação de 0,86%. Mas se você pegar o próprio dado do IBGE, você vai encontrar muito mais detalhado, até mais do que isso aqui. Tá? Isso aqui é só uma tabelinha mais resumida. Então você pode ver Salvador, você pode ver qual foi a inflação de Salvador, qual foi cada cesta de bens, né? Cada conjunto da cesta de bens. A cesta de bens é isso aqui tudo. Então, alimentos e bebidas que fazem parte da cesta de bens aumentou 1,27%. E por aí vai. Tudo bem? Só para dar uma ideia do que é o IPCA. Agora, a inflação tem alguns problemas. Ou melhor dizendo, o índice de preço tem alguns problemas, tá? Qualquer índice de preço que você utilizar. Então, um dos problemas é chamado viés de substituição, tá? Vamos aguardar um pouquinho
para falar do que eu vier de substituição e vamos pegar aqui só esse exemplo. Então, qual é o exemplo? Eu tenho uma cesta de bens que foi definido pela POF do IBGE ou pelo Instituto, acho que é BLS, né, lá nos Estados Unidos. E na cesta desse bens ele fala o seguinte, são 10 quilos de carne e 20 quilos de frango. Tudo bem? Em 2010 e 2011, as famílias compraram essa cesta de bens. Agora, em 2012, ocorreu uma mudança. As famílias preferiram, em média, consumir 5 quilos de carne e 25 quilos de frango. Beleza? Então, aqui estão os preços, né, e os anos, e aqui o preço da carne bovina, aqui do frango. Então, qual foi o custo da cesta em 2010? Não é 10 quilos de carne, a gente já fez essa conta, né? 10 quilos de carne vezes 4 dá 40, 20 vezes 4 dá 80, então essa cesta foi de R$ 120. Mudou o preço, foi para 5, a gente também já fez essa conta, então foi para R$ 150. Usando os preços de 2012, a gente também já fez essa conta, foi para R$ 210, tá? Usando essa cesta de bens, tudo bem? Não mudou a cesta de bens. Então, a letra A, calcule o custo da cesta familiar de 2012, calcule o percentual de aumento no custo da cesta das famílias em 2011 e 2012 e compare a taxa de inflação medida pelo IPC. Então, vamos lá, calcule o custo da cesta familiar de 2012. O custo da cesta do IPC, né, do índice de preço, foi de 120, foi para 150, foi para 210. Só que o custo real, a família mudou as opções. Eles consumiram menos carne e aumentou mais frango. Então, com essa nova cesta familiar de 2012, quem seria o custo da cesta? O custo da cesta familiar de 2012, 5 quilos de carne, né? Vezes o preço, qual é o preço? R$ 9,00. 25 quilos de frango vezes o preço, qual é o preço? R$ 6,00. Calculou isso daqui, deu R$ 195,00. Então, veja, a família mudou a cesta e deu R$ 195,00. Agora, se a gente utilizar a mesma cesta que estava sendo utilizada de 2010, que é o que a POF definiu em 2010, e o que o Instituto lá de Pesquisa dos Estados Unidos definiu, ia dar R$ 210, tá vendo? Teve uma mudança, não é? Agora calcule o percentual de aumento no custo da cesta. Deixa eu só adiantar já um pouquinho aqui, tá? O que ele vai dizer aqui posteriormente é o seguinte. Teve uma mudança, não teve? Olha, o custo da cesta que o pessoal realmente comprou foi 195, agora usando a POF foi 210. É difícil, é complicado você medir essa mudança de viés de substituição. Veja que o preço da carne e o frango eram muito parecidos e aqui abriu. A carne está muito mais cara do que o frango. Então ocorre muito de acontecer de a família mudar o seu consumo, né? Lembra? São bens substitutos. Primeira parte lá do nosso curso. Então, se teve um aumento grande da carne, do preço da carne, o que é que o pessoal faz? Compra mais frango. No Brasil, aconteceu muito isso, acho que agora está acontecendo mais durante a pandemia. Eu não sei dado real, mas aí é a minha experiência, tá? Eu indo pro frigorífico, pro açougue, eu indo pro açougue. Durante a pandemia, eu estou vendo que a carne tem aumentado muito o preço e o frango não. O frango aumentou o preço, mas não proporcionalmente. A carne, na minha opinião, tem aumentado muito mais o preço do que o frango. Tá? Então, provavelmente, se isso realmente aconteceu e você for pegar dados, vai ver que o pessoal deve estar substituindo, até eu mesmo estou fazendo isso, saindo um pouquinho mais da carne e comprando mais frango, porque o frango está muito mais barato. Tá um preço bem menor, né, relativamente, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre preço relativo. Beleza. Tem um exemplo mais claro, eu não estou lembrando um ano, tá? Mas teve um ano que o pessoal estava comprando muito ovo. Não sei se vocês lembram. Teve algum período, não lembro se foi 2019, 2018, eu não estou lembrado exatamente. Que a carne aumentou tanto o preço, tanto o boi como o frango, que o pessoal estava com dificuldade, né? E estava substituindo pro ovo, que era um outro substituto que não é tão próximo, mas pelo preço, o pessoal acabou indo para ele. Tudo bem? Isso acontece, tá? Você tem mudanças de valores de preço, como a gente viu
na primeira parte do nosso curso, a sua demanda muda, né? Melhor dizendo, quanto maior o preço, menor a demanda pelo bem e serviço, tá? Aquela curva de demanda que a gente viu, né? Então, isso daqui acontece, né? A carne bovina aumentou tanto o preço que as pessoas estão consumindo agora mais frango. Então, veja que, pela definição da POF, e é difícil a POF capturar isso, porque é difícil a POF ficar toda hora perguntando para a família o que é que eles estão consumindo. Geralmente, você define uma cesta de bens e você vai calculando ano a ano. Então, se você definir a cesta de bens, deu R$ 210. Só que como as famílias substituíram, na verdade seria 195. Então, veja que pelo índice de preço tem uma exagerada do que é o valor da cesta de bens. Tudo bem? Qual seria a inflação? Então, calcule a inflação, o percentual de aumento no custo da cesta das famílias em 2011 e 2012. Compare a taxa de inflação medida pelo IPC. Então, vamos lá. Pelo IPC, pelo índice de preços, no Brasil IPCA, como é que seria essa inflação, né? De 2012 para 2011, seria 210 menos 150 dividido por 150. Não foi essa a conta que ele fez? Ah, porque ele mudou o índice de preço, tá? Aqui é o custo da cesta, tá? Tudo bem. É o custo da cesta. Tá, tudo bem. É que eu não gostei da forma que ele calculou, que ele definiu de uma forma e calculou de outra forma, tá? Não tinha percebido isso. Vamos pegar esse exemplo dele aqui. Então, a gente calculou o IPC do problema anterior e foi de 40%, tá? Se a gente calcular agora a taxa de aumento, tá, gostei. Ele não chamou de inflação, ele chamou de taxa de aumento. Então, a taxa de inflação, quando a gente calculou no exercício anterior, de 2012 para 2011, foi de 40%. Agora, a taxa de aumento, se você calcular usando essa nova cesta de bens, foi o quê? Que é o que as famílias realmente estão consumindo, foi de 195, que é o que elas realmente estão gastando nessa cesta de bens, menos o valor da cesta de bens de 2011, dividido pelo valor da cesta de bens de 2011. Então, foi de 30%. Então, veja que utilizando o índice de preço, que é o IPCA, que a gente oficialmente calcula a inflação, foi de 40%, a inflação. Só que se você utilizar o quanto as famílias realmente consumiram, e seu consumo mudou em 2012, foi uma taxa menor, 30%. Tudo bem? Então, o que é isso? Aqui, isso são problemas com o índice de preço. O primeiro que ele vai falar é o viés de substituição. Com o tempo, alguns preços sobem mais depressa do que outros. O arroz, por exemplo, esse ano subiu muito mais depressa do que outros bens. Consumidores em direção de substituir bens que se tornam relativamente mais baratos, atenuando os efeitos dos aumentos do preço. Então, quando um bem aumenta muito o preço, você vai para outro bem. Vamos pegar bens muito parecidos, contrafilé e alcatra, com preços parecidos, né? Se o preço do contrafilé aumentar muito, o que é que o consumidor faz? Compra mais alcatra. Se o preço da alcatra aumentar muito, o que é que o consumidor faz? Compra mais o contrafilé. Se o preço do contrafilé aumentar muito, o consumidor compra mais frango. Se o preço do frango aumentar muito, ou melhor, se o preço do contrafilé abaixar muito, o consumidor compra mais o contrafilé. Tudo bem? O índice de preço perde essa substituição, não aparece no índice de preço, porque ele usa uma cesta fixa de bens. A POF, quando faz a pesquisa, ele não faz a pesquisa mês a mês para saber o que as pessoas estão consumindo. Ele fixa uma cesta de bens e calcula o IPCA a partir dessa cesta de bens. Assim, o índice de preços exagera o aumento no custo de vida. Introdução de novos produtos. A introdução de novos bens aumenta a variedade, permite aos consumidores encontrarem produtos que mais de perto atendem às suas necessidades. Com efeito, os dólares tornam-se mais valiosos, o IPC, o índice de preço, perde esse efeito porque ele usa uma cesta fixa de bens. Vamos lá. A POF definiu no Brasil a cesta de bens utilizadas pelas pessoas, só que por algum motivo apareceram mais bens, por exemplo, álcool em gel. Álcool em gel acho que era um negócio que não era tão visto pela POF, né? E agora na pandemia começou a ser comprado. Só que a POF está fixada.
Ele não vai colocar álcool em gel dentro lá, a não ser uma mudança de metodologia que de tempos em tempos ocorre, tá? Mas não é algo que se deva se preocupar muito, porque álcool em gel foi um negócio muito esporádico, né? Foi um aumento muito grande quando veio as notícias do coronavírus e depois caiu o seu consumo. Tudo bem, o que eu quero dizer é o seguinte: entrou o álcool em gel na cesta de bens e serviços, mas isso não é capturado pelo IPCA. Se o IPCA não tinha o álcool em gel na cesta de bens e serviços, ele não vai acrescentar agora o álcool em gel na cesta de bens e serviços. Tudo bem? Então, agora veja que se você colocar o álcool em gel, o efeito que vai ter dessa nova introdução de bens e serviços é que o índice de preço vai também exagerar o aumento no custo de vida. Tudo bem? Mudança de qualidade imensurável. A melhoria da qualidade das mercadorias na cesta aumenta o valor de cada dólar. Vamos pensar em IBGE. Tá? IBGE tenta explicar as mudanças de qualidade, mas provavelmente perde algo, como a qualidade é difícil de medir. Assim, o índice de preço exagera o aumento no custo de vida. Então, imagina, se o bem que você compra, um arroz, vamos supor, aumenta muito a qualidade de produção, isso não aparece no cálculo do IPCA, né, do índice de preço. O índice de preço só olha o preço, ele não vai olhar a qualidade do bem. Tudo bem? Então, cada um desses problemas faz com que o IPCA exagere nos aumentos de preço. Isso aqui é mais coisa americana, tá? Não vou falar desses índices aqui, não. Tá. Sobre índice de preços, era isso que eu queria falar, tá? Agora a gente vai lá para o capítulo 30 do livro do Gregory Mankiw, para a gente falar sobre a teoria quantitativa da moeda, tá? Então, acho que deu para entender um pouquinho do que é o índice de preço, né? No Brasil, em geral, o índice de preço é o IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo. Ele é calculado pelo IBGE, tá? Mês a mês. Então, aqui, por exemplo, o desse mês, né? Só a estatística pura foi de 0,86% do IPCA. O acumulado no ano de 12 meses, comparado a desde outubro do ano passado, na verdade começa em novembro, né? Novembro do ano passado a outubro desse ano, foi de 3,92%. Eu queria falar mais alguma coisa, mas acho que eu perdi aqui. Ah, não, isso aqui eu falo depois. Tá. Beleza. Então, do IPCA acho que deu para entender, né, mais ou menos. O que é aqui, né? Isso aqui é o IPCA por cada cesta de... Essa aqui são as cestas de bens, né? Dividido em categorias. Aqui é o IPCA em cada uma dessas categorias, em cada uma dessas capitais que foram entrevistadas, tá? Isso a gente já falou também. Tá. Então agora a gente começa falando da teoria quantitativa de moeda, que a gente vai terminar na aula de hoje. E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais de inflação, tá? Então, esse aqui é o capítulo 30 da sexta edição do livro do Gregory Mankiw. Este capítulo apresenta a teoria quantitativa da moeda para explicar um dos 10 princípios da economia. Qual é o princípio? Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, se o governo começa a brincar de emitir moeda, eu vou emitir moeda, vou colocar mais moeda no mercado, colocar mais moeda no mercado, o que vai acontecer é o aumento de preços. Por que isso? A gente vai ver pela ótica da teoria quantitativa da moeda. A maioria dos economistas acredita que a teoria quantitativa da moeda é uma boa explicação para o comportamento de longo prazo da inflação. Então, a inflação de longo prazo, a maioria dos economistas acredita que possa ser explicado pela teoria quantitativa da moeda. E o que é isso? Primeiro, né, o valor da moeda. Então, chama de P o nível de preços. Por exemplo, o IPC é o deflator do PIB. A gente já ouviu falar de deflator do PIB, mas vamos fazer o seguinte, porque, na verdade, o Mank compara o índice de preço com o deflator. Tá? Eu não queria comparar para não complicar muito a vida de vocês, não. Então, quando pensar em nível de preço, vamos pensar em índice de preço. Tá? Então, vamos pensar exatamente no Brasil no IPCA. Tudo bem? Que eu acho que, na verdade, é o mais utilizado. Deflator, não sei se é tão utilizado assim, não. Tá?
Então, P é o preço de uma cesta de bens medidos em termos de moeda. IPCA, né? IPCA é uma cesta de bens que é medida em termos de moeda, de dinheiro, de depósito à vista, de moeda. 1 sobre P é o valor de R$ 1 medido em termos de bens e serviços. Então, por exemplo, vamos supor que a cesta contém uma barra de chocolate, tudo bem? Se o índice de preço for de R$ 2, então R$ 1 é como se fosse meia barra de chocolate, tudo bem? Se o índice de preço é de R$ 3, então R$ 1 é como se fosse um terço da barra de chocolate. R$ 4, um quarto da barra de chocolate. E por aí vai. A inflação aumenta o preço e reduz o valor da moeda. Então, o que é a inflação é aumento de preço. Na hora que você aumenta o preço, você reduz o valor da moeda. Com a mesma moeda, você consegue comprar menos bens e serviços. Por exemplo, quando eu estava na minha época de colégio, que tem muito tempo, eu conseguia lanchar com R$ 1. Meu pai me dava R$ 1. Meu pai me dava mesada, na verdade, mas pensa num exemplo mais simples. Ele me dava R$ 1, eu chegava no colégio, eu comprava um Guaraná de 50 centavos e um lanche de 50 centavos. Era bem saudável, né? Um salgadinho e um Guaraná. Era R$ 1. Você se imagina hoje com R$ 1 comprando um salgado e um refrigerante? Não. Hoje é muito mais caro. R$ 5 você compra um salgado e um refrigerante. Isso porque teve inflação daquela época lá que eu era criança até agora, em 2020. Então a inflação aumentou e o preço reduziu o valor da moeda. Tá vendo? Aquele R$ 1 que eu tinha lá quando eu era criança, se eu transportasse para hoje, eu conseguiria comprar muito menos bens e serviços. Ou seja, a moeda vale menos. Tudo bem? A teoria quantitativa da moeda foi desenvolvida por David Hume, que é um filósofo do século XVIII, um economista também, e pelos economistas clássicos. Defendida mais recentemente pelo prêmio Nobel Milton Friedman. Milton Friedman é um dos grandes economistas, tá? Provavelmente um dos 3 principais economistas do século, tá? Ele, o Paul Samuelson e o Robert Lucas, acho que é o trio mais importante do século passado, tá? Na minha opinião. De acordo com... e tem o Keynes também, tem muito economista famoso. Bom, de acordo com essa teoria, a quantidade de moeda disponível determina o valor da moeda. Então, nessa teoria, a quantidade da moeda que está no mercado determina o seu valor. No estudo dessa teoria, utilizaremos um diagrama de oferta e demanda e uma equação. Oferta de moeda. No mundo real, a gente viu isso na aula passada, né? A oferta de moeda é determinada pelo Banco Central, pelo sistema bancário e pelos consumidores. Nesse modelo, assumimos que o Banco Central controla precisamente a oferta de moeda e define um valor fixo. Não se preocupa muito com isso aqui não, tá? O que importa nisso aqui é o seguinte, a oferta monetária é definida como Banco Central, sistema bancário e os consumidores, tá? E o Banco Central ele pode agir de forma de aumentar a oferta da moeda ou diminuir a oferta de moeda. Demanda de moeda. O que é demanda de moeda? Então veja que ele está fazendo a mesma associação que a gente fazia lá na primeira parte do nosso curso. Primeira parte do nosso curso, se fosse fazer um resumidão bem resumido mesmo, seria o quê? Oferta e demanda. Aqui também. Você tem a oferta monetária e também tem o outro lado. Qual é o lado? Da demanda por moeda, tá? E o que é demanda por moeda? Refere-se à quantidade de riqueza que as pessoas querem manter em forma líquida de moeda. Então, eu quero ter R$ 100 em casa, é demanda por moeda. Eu quero ter R$ 100 na minha conta, demanda por moeda, em um banco, né? Depósito no banco. E depende do preço. Como um aumento em preço reduz o valor da moeda, serão necessários mais moeda para comprar bens e serviços. Então, imagina, quando eu era criança, R$ 1 era o meu lanche. Então, eu só necessitava levar para o colégio R$ 1. Hoje em dia, a mesma criança para comprar um salgado e um refrigerante tem que levar R$ 5. Não é? Então, o aumento do preço aumentou a demanda por moeda. Antes, minha demanda por moeda era R$ 1, hoje em dia, a mesma criança seria R$ 5. Assim, a quantidade de moeda exigida está negativamente relacionada ao valor dela e positivamente relacionada a preço e também a outras coisas. Vamos lá. A quantidade de moeda que as pessoas demandam,
Exigida é um termo muito forte, tá? Que as pessoas demandam. Está negativamente relacionado ao valor dela. Então, quanto maior o valor da moeda, né, quanto mais coisa você consegue comprar com um valor pequeno de moeda, menor a demanda que você tem por ela. Por exemplo, eu estava no colégio, R$ 1, eu conseguia fazer o que eu queria, que era um salgado e um refrigerante, não é? Hoje em dia, R$ 5. Então, tá vendo? A moeda valia muito mais no passado do que vale hoje. Então, se hoje vale muito mais, o preço, a demanda é muito maior, tá? O valor da moeda, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado de entender. Preço é diferente de valor da moeda. A moeda, lá quando eu era criança, R$ 1, a moeda de R$ 1 comprava refrigerante e salgado. Hoje, a moeda de R$ 1 não compra nem metade do refrigerante, não é? Então, o valor de R$ 1 diminuiu. O valor de R$ 1 diminuiu, então agora a demanda por moeda é maior. A pessoa tem que ter mais moeda para comprar mais bens e serviços, tudo bem? E positivamente relacionada a preço, tá vendo? O preço aumentou, as pessoas querem ter mais moeda para comprar bens e serviços. O preço do salgado era, sei lá, 50 centavos na minha época, hoje é R$ 3, as pessoas querem ter mais moeda para comprar o salgado, não é? Então a demanda aumentou. Essas outras coisas incluem renda real, eu não vou entrar em detalhes não, tá? Taxa de juros e disponibilidade de ATMs. ATMs é que eles chamam de ATM, eu nem sei o que significa. Mas no Brasil é cash, tá? Os cash do Banco do Brasil, do, do Itaú, do Santander, que você vê lá no mercado, os bancos 24 horas, né, que você tira dinheiro, é os ATMs, tá? No Brasil é os cash. Por que depende? Aqui até um negócio bem interessante. Se tem poucos cash próximos de você, o que é que você faz? Você tira mais moeda e fica com ela, não é? Você fica com valor. Você demanda mais moeda. É o que quer dizer aqui, tá? Então, diagrama de oferta e demanda por moeda. Vai ser um pouquinho difícil entender isso daqui. Para ser sincero, até demorei um pouquinho para entender por que ele fez assim, tá? Mas depois eu entendi. Então, isso daqui é um gráfico, eixo Y, eixo X, tá? No eixo X é a quantidade de moeda, no eixo Y é o valor da moeda. O valor, tá? Não é o preço, é o valor. Então, quanto maior, maior o valor da moeda. O que é o valor da moeda? Quando você pensa em moeda, você pensa no valor, né? Ou seja, você pensa no dinheiro, né? Por exemplo, o arroz, o quilo de arroz é R$ 3, vamos supor. Então, o valor daquele quilo de arroz é R$ 3. Só que com R$ 3 você compra 1 quilo de arroz. Então, o valor de ter R$ 3 é 1 quilo de arroz. O valor de ter R$ 6 é 2 quilos de arroz, tá vendo? É pensar mais no bem e serviço e não tanto no dinheiro, tá? Isso é o valor da moeda, é 1 dividido pelo preço, tudo bem? E aqui está o nível de preço. Então é o contrário, né? Se o preço era R$ 4, 1 dividido por 4 vai dar 1/4, que é o valor da moeda, tá? Pensa no arroz, né? Se o arroz é 1 quilo é R$ 4, você compra 1/4 de 1 quilo. Se o quilo do arroz é R$ 2, você compra meio quilo. Se o quilo do arroz é 1,33, você compra 3/4. Se o quilo de arroz é R$ 1, você compra 1 quilo. Tudo bem? Beleza. Então agora a gente vai ver a parte de oferta de moeda e demanda por moeda. Então, o Banco Central, aqui ele está resumidão, tá? Lembra que quem define a oferta monetária é Banco Central, sistema bancário e pessoas. Lembra que ele botou um detalhezinho lá e está falando, para facilitar, pensa só que quem define a oferta monetária é o Banco Central, tudo bem? Então vamos pensar assim também. Então vamos pensar que aqui no Brasil o Bacen define a oferta monetária a algum valor fixo, independente de preço, tá? O Bacen, quando vai definir se ele quer botar mais moeda ou menos moeda no mercado, ele não está olhando para preço, tá? Ele olha para outras variáveis e tudo mais, mas ele não olha para preço. Então ele definiu lá a oferta monetária, tudo bem? O Banco Central definiu a oferta monetária.
Então, independe de preço, tá vendo? Vai ser sempre a mesma oferta de moeda. Tá? A quantidade de moeda que está na economia vai ser a mesma. Tudo bem? Independente do preço que tiver no mercado. Quem definiu isso daqui? O Bacen. Na verdade, é o Bacen, sistema bancário, mais consumidores, tá? Beleza, então do lado da oferta é isso daqui, né? Do lado da demanda, como as pessoas fazem, né? Lembra, quanto menor for o valor da moeda, mais moeda você quer ter na mão. Lembra, quando eu comprei o salgadinho lá em 1995, quando vocês não eram nascidos, pelo menos a maioria de vocês, o salgadinho era 50 centavos. Então eu só precisava de 50 centavos para comprar um salgadinho. Hoje em dia você precisa de R$ 3 para comprar um salgadinho. Então, a moeda, aqueles 50 centavos lá que eu comprava o salgadinho, hoje não compra, não compra o salgadinho. Então ele perdeu o valor de moeda, não é? Se ele está perdendo o valor da moeda, eu demando mais moeda, né? Eu demando agora 6 moedinhas de 50 centavos para comprar um salgadinho. Estou demandando mais moeda. Estou demandando mais dinheiro. Tudo bem? Caiu o valor da moeda, você está demandando mais a quantidade de moeda, a quantidade de dinheiro, tá? Então, é o que está no gráfico aqui, tá? Caiu o valor da moeda, aumenta a quantidade de demanda por moeda. Deixa eu ver se eu dou outro exemplo. Pronto. É porque eu estou lembrando do exemplo real e para vocês não tem tanto tempo de vida, são exemplos mais antigos. Bom, é o único que eu consigo lembrar agora. Meu pai comprou um golzinho, um gol quadrado. Eu não sei até se vocês já chegaram a ver. Tem um gol bola, né, que é o gol hoje. Ninguém nem chama mais de gol bola. Mas antigamente tinha um gol mais quadradinho, que era o chamado gol quadrado. E na época, 95, 94, meu pai pagou, eu não lembro, R$ 10.000 num golzinho desse novo. Hoje em dia, R$ 10.000 você não compra nada, né? Para você ter um gol do ano, um gol novo, você tem que pagar 40, R$ 50.000. Então tá vendo que aquela moeda lá, os 10 mil, hoje não consegue mais comprar o mesmo carro, né? O carro, sei lá, um ano usado de hoje, não é? Então aquele 10 mil que comprava o golzinho novo lá em 95, você não consegue mais comprar hoje o gol novo, que é 50 mil, por exemplo. Beleza. Então tá vendo que o valor da moeda diminuiu, né? Com aqueles 10 mil lá, você não consegue mais comprar esse gol novo. Então, se o valor da moeda diminuiu, você está demandando mais quantidade de moeda. Então, eu demando 50 mil para conseguir comprar esse gol novo. Tudo bem? É o que está aqui. Quanto menor o valor da moeda, maior a demanda por moeda. Se quiser ver no nível de preço, esse aqui está o gráfico invertido, tá? Que aqui o preço está aumentando para baixo. Quanto maior o índice de preço, maior a quantidade de moeda que você quer demandar, que você demanda. Tudo bem? Beleza. Se tiver dúvida, manda lá no e-mail que eu tento explicar mais, tá? Se fosse sala de aula, seria mais fácil entender se vocês estão com dúvida ou não. Assim como a gente fez lá na primeira parte do curso, a gente coloca no gráfico a oferta e demanda. Igualou oferta e demanda, você acha o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? A oferta tem que ser constante, né? Não muda. Mas o que muda aqui é o valor da moeda, é o nível de preço. Então, o equilíbrio nesse mercado de moeda, de demanda e oferta de moeda, ocorre pelo nível de preço. Se o nível de preço estiver aqui, você vai ter uma demanda menor do que a oferta. Aí o índice de preço vai aumentar, daqui a pouco a gente vê o porquê, e vai chegar no equilíbrio, que é aqui. Se o índice de preço estiver aqui nesse mercado por algum motivo, você vai ter mais demanda do que oferta. Então vai ocorrer uma diminuição do nível de preço para chegar de novo no equilíbrio. Então, esse mercado daqui, ele se ajusta no preço. Tudo bem? A oferta vai ser sempre constante, a demanda pode
Desculpa, a oferta é constante, independente do preço. A demanda é dada pelos consumidores. No equilíbrio, quando uma curva ir contra a outra, você vai ter o seu índice de preço e qual é a oferta monetária. Tudo bem? Qual é a quantidade de moeda no mercado. Beleza. Agora imagina que o Bacen, o Banco Central, falou, olha, bora aumentar a oferta monetária, e aumentou. Tudo bem? Então o Bacen lá definiu que a oferta monetária nova vai ser aqui e agora. Então ocorreu um deslocamento para a direita. O que é isso? Ele aumentou a quantidade de moeda. Ele está aumentando a oferta de moeda. Se aumentar a oferta de moeda, a curva de oferta de moeda vai se deslocar para a direita. Se diminuir a quantidade de moeda, a curva de oferta de moeda vai se deslocar para a esquerda. Pessoal, só um segundinho, rapidamente, que eu tô com uma dúvida. Tô. Tava com dúvida se eu tava realmente gravando, se eu apertei o botão de gravar. Tava até com receio aqui, que eu teria que repetir tudo. Tá. Então, aumentou a oferta de moeda, se deslocou para a direita. Diminuiu a oferta de moeda, se desloca para a esquerda. Tudo bem? Beleza. Então, se deslocou para a direita. O que foi que aconteceu em equilíbrio? Agora, o novo ponto de equilíbrio é aqui. O preço aumentou. Lembra, isso aqui é um eixo contrário, tá? Se for olhar aqui exatamente, o valor da moeda diminuiu. O valor da moeda diminuiu significa que o preço aumentou. Então, o preço foi de 2 para R$ 4, tudo bem? E agora a nova oferta de moeda é o que foi ofertado pelo Banco Central, 2.000, alguma coisa. Então, não sei se é médio aqui, não sei o que é isso aqui, não. Mas não importa também, não. Então, tá vendo? O ajuste ocorreu aonde? Pelo preço, tá? O preço aumentou. O governo injetou moeda no mercado, o preço aumentou. Ou seja, teve aumento quer dizer, teve inflação positiva, né? Teve uma taxa de inflação positiva. Tudo bem? Tá, um breve olhar sobre o ajuste, sobre o processo de ajuste. Então, resumindo o que a gente viu aqui, o aumento da oferta monetária, o Bacen colocando mais moeda no mercado, aumentou o nível de preço. Tudo bem? E como é que isso funciona no mundo real? Por que que quando você aumenta a oferta monetária, os preços aumentam? Versão resumidona, tá? No preço inicial, um aumento na oferta monetária, então aqui o preço inicial no equilíbrio era 2, né? Agora, como aumentou a oferta monetária, você tem mais oferta monetária do que demanda. A demanda com índice de preço de R$ 2 era aqui, não era? Demandava só 1.000 quantidade de moeda. Agora a demanda, desculpa, agora a oferta é de 2.000. Então você tem mais oferta do que demanda. As pessoas tentam se livrar do excesso de moeda, compram bens e serviços ou concedem empréstimos a outras pessoas. Resultado, aumento de demanda por bens. Entretanto, como a oferta de bens não aumenta, os preços sobem. Para facilitar a explicação, eu pensei no exemplo mais simples. Tá? Imagina que todo mundo na economia dobrou o salário. Tá? Imagina que todo mundo dobrou o salário. Então, se você ganhava R$ 2.000 por mês no seu emprego, agora você ganha R$ 4.000 por mês. Não é? O que é que vai acontecer quando isso acontecer? Veja, o que isso significa? Aumentou a oferta monetária, né? Tem muito mais dinheiro no mercado, não é? Agora a demanda mudou? Não, a demanda continua a mesma, né? As pessoas demandavam a mesma coisa, não teve aumento de preço de bens e serviços. Como tem muito mais moeda no mercado, as pessoas vão comprar mais bens e serviços. O que é que acontece com o preço dos bens e serviços? A oferta de bens e serviços muda? Não. O que mudou foi moeda, foi dinheiro, não foi a capacidade da empresa de aumentar a quantidade produzida e por aí vai. Então, o que vai acontecer no curto prazo é o quê? Os preços vão aumentar, vai ter o ajuste, não é? Tudo bem. Então, os preços vão aumentar porque teve mais moeda no mercado, tá? Primeira parte do nosso curso, né? A gente tinha a oferta não mudou de bens e serviços, a demanda agora muda, né? A gente tem mais demanda por bens e serviços. Não era nem isso que eu queria dizer, na verdade. Porque se você tiver um deslocamento para a direita da demanda, vai aumentar a quantidade produzida. É porque, assim, no curtíssimo prazo, hoje,
Tá, tudo bem. Estou tentando decidir aqui como facilitar para vocês a explicação, tá? Mas pensa assim, no curtíssimo prazo, quando você tiver um aumento de 1.000 para 2.000 reais, você vai no mercado, vai conseguir comprar mais bem serviço, tudo bem. Só que a oferta da produção das empresas não muda, né? Então, qual vai ser o ajuste? Teve um desajuste, né? Ou seja, teve um aumento de preços, só que como a quantidade, na verdade, não vai mudar, você vai ter um nivelamento, né? Vai ter que o preço vai aumentar a partir dessa quantidade maior de moeda. Deixa eu ver se eu consigo explicar de forma mais concisa, tá? Vamos pensar só nessa parte aqui do curso, não vamos pensar na primeira parte do curso não, para não dificultar a explicação. Então imagina, se o aumento da renda de todo mundo aumentar, dobrar, as pessoas vão no mercado, vão querer comprar mais bens e serviços e vai aumentar o preço dos produtos, tá? Resumindo é isso, tá? Outras coisas acontecem no curto prazo, tema que será tratado nos próximos capítulos. Então as variáveis nominais são medidas em unidades monetárias. Acho que deu para entender, né? Se tiver um aumento de oferta de moeda, vai ter um aumento do nível de preço, tá? É o que ele quer dizer aqui. Agora vamos lá. Existem dois tipos de variáveis. Quais são elas? Variáveis reais versus variáveis nominais. Variáveis nominais são medidas em unidades monetárias. Por exemplo, o que a gente já falou, PIB nominal. O que é o PIB nominal? É a produção da economia, né? O PIB, pelo valor dos preços correntes, não era? O PIB de 2012 é o quê? A quantidade de bens e serviços que foi feita naquela economia vezes os preços dos produtos e calcula o PIB nominal. Taxa de juros nominal, que é a taxa de retorno medida em reais, e salário nominal. É o reais por hora trabalhada. O americano gosta muito disso aqui, tá? A hora trabalhada. No Brasil, a gente usa mais o valor mensal, né? O quanto você ganha por mês. Variáveis reais. São medidas em unidades físicas. Exemplos, o PIB real, a taxa de juros real, medida em produção, e o salário real. Não tem a diferença de PIB real para PIB nominal, lembram disso? O PIB nominal era o quê? O PIB de 2012. Calculava a quantidade de bens e serviços da economia vezes o preço daquele ano de 2012, era o PIB nominal. Agora, se você utilizasse os preços lá de 2010, então você teria o PIB real utilizando o 2010 como ano base, não era? Ou seja, para medir qual foi realmente o aumento ou diminuição da quantidade de bens e serviços. Também tem a taxa de juros real e o salário real. Então vamos lá. Nossa, tá tocando direto meu celular, só um segundinho, tá? 45 mil mensagens, eu tô até agoniando. Deixa eu botar aqui no cronômetro de novo. Tá. Então vamos lá. Os preços são normalmente medidos em termos de moeda. O preço de um CD, imagina, né? Quando ainda existe hoje, né? Venda de CD. Era R$ 15 o CD, vamos supor. E o preço de uma pizza de calabresa, R$ 10 a pizza. Então, o preço relativo é o preço de um bem relativo a outro, dividido por outro. O preço relativo de CDs em termos de pizza. Então, vamos lá. Qual é o preço relativo do CD pela pizza? Você pega o preço do CD e divide pelo preço da pizza. Então, quanto vale um CD? R$ 15. Quanto vale uma pizza? R$ 10. Então, 1,5 pizzas por CD. Tá vendo? Quando você divide um sobre o outro, você esquece moeda. Não existe mais moeda, não existe mais dinheiro, né? O que você está comparando são bens. Então, com uma pizza e meia é o mesmo valor do preço do CD. Em teoria, uma pizza e meia você compra um CD. Com um CD, você compra uma pizza e meia. Preços relativos. Você está comparando um bem com o outro. Tá? Os preços relativos são medidos em unidades físicas. Tá vendo? 1,5 pizza por CD. Não é R$ 1,50 de pizza. É uma pizza e meia por um CD. De modo, então, que eles são variáveis reais. Tá? Então, isso aqui é o preço relativo. Você está comparando bens um com o outro. Quando você divide um pelo outro, você esquece a moeda. Você fica só com comparação dos bens. Salário real versus salário nominal. Um preço relativo importante é o salário real.
Então, se você pega o salário nominal, vamos pegar esse exemplo aqui dele, tá? A gente sabe que no Brasil a gente usa salário mensal, mas para usar o slide dele, vamos usar esse salário por hora, tá? Então, o salário nominal de um trabalhador americano lá era R$ 15 a hora. Agora vamos supor que o índice de preços que foi calculado foi de R$ 5 a unidade de produção. Então, se você dividir o seu salário nominal pelo índice de preço, você vai ter o quê? R$ 15 a hora pelos R$ 5 a unidade de produção. Você vai chegar em 3 unidades de produção por hora. Então, cada hora que você trabalhar, você vai comprar 3 unidades de produção. Você vai comprar 3 coisas dessa cesta de bens aqui. Tudo bem? Eu acho que deu para entender, né, pessoal? O que é, então vamos lá. Variável real versus variáveis nominais, né? Quando a gente está comparando o CD é R$ 15, a pizza é R$ 10, a gente for comparar diretamente o preço relativo da pizza para o CD, o que isso significa? Que 1,5 pizza você compra um CD, tudo bem? Salário real versus salário nominal. Você quando trabalha, você ganha R$ 1.500 por mês, não é? Tudo bem. Agora, vamos supor, é uma cesta bem simples de um bem. Se essa cesta custar R$ 150 de um bem, então aqueles R$ 1.500 seu, você compra 10 cestas de bens. Tudo bem? Tá vendo? Quando você tá dividindo um pelo outro, você não olha mais moeda. Você está vendo unidade física. Com o seu salário, você compra 10 cestas de bens dessa cesta de R$ 150. Tudo bem? A, a dicotomia clássica. Dicotomia clássica, a separação teórica entre variáveis nominais e variáveis reais. O David Hume e seus contemporâneos sugeriram que a evolução monetária afeta as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. Então, a gente está falando disso aqui tudo para chegar nesse slide, tá? O que quer dizer esse slide? Olha só, variáveis nominais. A oferta monetária, a evolução monetária, ele afeta as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. Tá? Isso aqui é o chamado dicotomia clássica, que é a teoria do Hume. Ou seja, quando você coloca mais moeda no mercado, você aumenta o valor nominal da mercadoria, mas não real. Quando você coloca mais moeda no mercado, você não vai aumentar a produção de CDs, você vai aumentar o preço do CD. Tá? É o que diz essa teoria aqui. Segundo Hume e seus contemporâneos, se o Banco Central dobrar a oferta de moeda, todas as variáveis nominais, incluindo os preços, dobrarão. Todas as variáveis reais, incluindo os preços relativos, permanecerão inalteradas. Então vamos lá. Se todo mundo dobrar de renda de hoje para amanhã, as pessoas vão no mercado, vão tentar comprar mais coisas, mas lembra, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer o ajuste nos preços. Então, segundo essa teoria aqui, se todo mundo dobrar de renda, se a oferta monetária dobrar, o que é que vai acontecer? Os preços vão dobrar. Veja que não vão ser mais produzidos CDs a mais de ontem para hoje. Agora, esse aumento de renda das pessoas, as pessoas vão comprar CD, o CD vai ter um aumento de preço. Segundo essa teoria, vai dobrar o valor do CD. Tudo bem? A neutralidade da moeda. Neutralidade monetária é a proposição de que alterações na oferta de moeda não afetam as variáveis reais, tá? Então, resumindo essa teoria aqui do David Hume, a gente chama de neutralidade monetária, tá? Dobrar a oferta de moeda faz com que todos os preços nominais dobrem, mas o que acontece com os preços relativos? Inicialmente, o preço relativo do CD em termos de pizza vamos lá. O nosso exemplo, o preço do CD era R$ 15, o preço da pizza era R$ 10, né? Então, com 1,5 pizza, você compra um CD. Esse aqui é o preço relativo de CD por pizza. Depois que os preços nominais dobraram, o CD agora está custando R$ 30. A pizza está custando R$ 20, assumindo, é claro, a neutralidade monetária. Divide um pelo outro, 1,5 pizza por CD. Então, o preço relativo não mudou. Tá? Da mesma forma, vai acontecer com o salário real, vai permanecer inalterado, a quantidade da oferta de mão de obra não muda, a quantidade de mão de obra exigida não muda.
O mesmo se aplica ao emprego de capital e outros recursos, dado que o emprego de todos os recursos mantém-se inalterado. Ele está falando o seguinte: assumindo a neutralidade monetária, se o Banco Central dobrar a oferta monetária, não vai mudar nada com relação à produção, a não ser preço. Os preços vão dobrar. Mas veja que até os preços relativos se mantêm. Tudo bem? A maioria dos economistas acredita que a dicotomia clássica e a neutralidade da moeda descrevem a economia no longo prazo. Nos próximos capítulos, veremos que as mudanças monetárias podem ter importantes efeitos de curto prazo sobre as variáveis reais. Então, olha só, se o governo dobrar o salário de todo mundo amanhã, a maioria dos economistas acredita que esse não vai ter nenhum efeito de longo prazo, tá? Longo prazo, as coisas vão voltar para o ajuste e vai voltar tudo a ser a mesma coisa, tudo bem? Não vai ter aumento de produção de bens e serviços, não vai ter nada, vai ter só aumento de preço. Agora, no curto prazo, você pode ter vários efeitos, tá? A gente vai ver isso mais tarde. Inflação, por exemplo. A velocidade da moeda. O que é isso? Velocidade da moeda. Velocidade do dinheiro. É a taxa pelo qual a moeda troca de mãos. Eu vou no mercado, compro 1 quilo de arroz, pago R$ 3 no mercado. O mercado vai pagar seu fornecedor por alguma coisa, paga R$ 3 para esse fornecedor. Esse fornecedor bota gasolina no carro dele, bota R$ 3 em gasolina. O posto pega os R$ 3 de gasolina e entrega para o dono do posto. O dono do posto tem R$ 3 a mais. O dono do posto pega os R$ 3 e compra 1 quilo de arroz, o mercado vai ter 1 quilo de arroz. Tá vendo? A moeda vai girando, né? Vai passando de mão em mão. Então, qual é a anotação? Aqui é o PIB nominal. O que é um PIB nominal? Preço vezes o PIB, preço vezes o PIB real, tá? Então, nível de preços vezes o PIB real. M é a oferta de moeda e V é a velocidade. Então, a fórmula da velocidade é o seguinte: V, que é a velocidade, é o PIB nominal, P vezes Y, dividido pela oferta de moeda. O PIB da economia é 3 milhões de reais e a moeda que está no mercado é de 1 milhão de reais, qual é a velocidade? 3. Ou seja, cada real nessa economia gira 3 vezes para comprar todos os bens e serviços. Tudo bem? O preço, o PIB dessa economia é de 10 milhões de reais, só tem 1 milhão de real de oferta monetária, 1 milhão de reais de oferta monetária, a velocidade vai ser 10 sobre 1, é 10. Cada real vai gerar 10 vezes para comprar todos os bens e serviços. Fórmula da velocidade é o que está aqui, né? A velocidade é o PIB nominal sobre a oferta monetária. Então, exemplo, vamos pegar um exemplo que é até mais fácil para explicar. Então, um exemplo com um único bem, que é a pizza. Em 2012, o PIB real era de 3 mil pizzas, o nível de preços R$ 10 a pizza, tá? Essa economia aqui só tem um bem, que é a pizza, tá? Qual é o PIB nominal dessa economia? Simples, né? Preço vezes a quantidade produzida. Preço R$ 10 e 3 mil pizzas. Esse PIB nominal foi de 30 mil reais. É o PIB do valor corrente. Suponha que a oferta monetária dessa economia é de 10 mil reais. Qual é a velocidade? Pega o PIB nominal, 30 mil dividido por 10 mil, é 3. Então, em média, cada real foi utilizado em 3 transações, em 3 compras de pizza. Então, aqui um exercício, né? Um bem. Qual é o bem? Milho. A economia tem mão de obra suficiente, capital e terra para produzir 800 alqueires de milho. Suponha ainda que a velocidade é constante. Em 2005, a oferta monetária foi R$ 2.000 e o preço era de R$ 5 a cada alquer. Acho que é alquer que chama, não sei. Calcule o PIB nominal e a velocidade em 2008, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe? O PIB real, né, é 800, a velocidade é constante, a oferta monetária é de 2.000 e o preço é de R$ 5 em 2005. Calcule o PIB nominal e a velocidade em 2008. Então, o PIB nominal de 2008 é o quê? Preço. Não sei por que botou 2008. Bom, eu acho até que eu sei por que ele escreveu aqui 2008. Então, deixa eu ver se eu consigo.
Bom, pense assim, para facilitar, tá? Pensa que não teve aumento do PIB real, tá? Então, continuou em 2008 com 800 unidades produzidas, tá? Então, o PIB nominal em 2008 é o quê? A quantidade produzida, que é 800, vezes o preço, que não mudou também. Pensa aqui em 2005, é mais fácil. Eu acho que até, eu não sei se ele queria botar 2008 mesmo ou 2005. Tá. Então, vamos lá. Calcule o PIB nominal e a velocidade em 2005. Então, PIB nominal é preço vezes a quantidade produzida. A quantidade foi 800, o preço era 5, o PIB foi de 4 mil reais. Então, qual é a velocidade? É o PIB nominal, 4 mil reais, dividido pela oferta monetária, 2 mil reais. Então, a velocidade foi de 2. Tá? Com o tempo, isso aqui é o gráfico dos Estados Unidos, a linha azul aqui é... Nossa, agora deu um branco. Aqui é preço, tá? Ano base 1960, por isso que ele escreve isso daqui, ó. Isso aqui significa que o ano base é 1960, tá? E aqui no eixo X são os anos de 1960 até 2012. Isso, 2012. Então, em azul é o PIB nominal da economia dos Estados Unidos, utilizando como ano base 1960, tá? M2 é a oferta de moeda, tá? Da economia dos Estados Unidos. Então, veja que a oferta de moeda e o PIB nominal, eles ficaram bem próximos, né? E no final, a velocidade, que é o que ele quer dizer aqui, que é um sobre o outro, né? Velocidade é o quê? PIB nominal dividido pela oferta de moeda. A velocidade durante todos esses anos aqui foi praticamente uma constante, tá? Isso aqui é uma coisa que é muito aceita em economia, tá? Que é a velocidade da moeda constante. Beleza. Então, qual é a fórmula da velocidade? A velocidade é o PIB nominal sobre a oferta monetária. A gente passa a oferta monetária para cá. A gente vai ter o quê? Que a oferta monetária vezes a velocidade é igual ao PIB nominal. Isso daqui é chamada equação quantitativa da moeda, tá? Então, a gente tem a fórmula da velocidade. Agora, se a gente assumir que a velocidade é constante, a gente pode ver nesse formato aqui, tá? Melhor dizendo, né? Essa equação aqui sempre vale nesse formato, tá? Agora, como a velocidade geralmente é assumida sendo constante, a gente pode ver a comparação da moeda com preço vezes quantidade de bens produzidos, tá? Com PIB nominal, a partir dessa equação aqui. É o que ele vai fazer agora. Então, a teoria quantitativa da moeda é 5 passos. Então, comece com a equação quantitativa da moeda. Moeda vezes a velocidade é o PIB nominal, né, que é preços vezes o PIB real. Agora, o V é estável, V é constante. Assim, uma mudança de moeda causa alteração no PIB nominal na mesma porcentagem. Então, veja, se o V é constante, aumentar 20% aqui a oferta de moeda tem que necessariamente aumentar 20% aqui do PIB nominal. Se o PIB nominal cair 10% e assumir que o V é constante, a moeda tem que cair 10%, tá? É o que diz a teoria quantitativa da moeda. Uma alteração em moeda não afeta o PIB real, não é? Se o Banco Central aumentar a quantidade de moeda no mercado de hoje para amanhã e dobrar, vai dobrar a quantidade de bens e serviços produzidos na economia? Não. Então a moeda é neutra. E o PIB real é determinado pela tecnologia e pelos recursos, não é? O quanto a empresa vai produzir de quilos de arroz é determinado pelos seus fatores de produção e não pela moeda. Então, o preço muda pelo mesmo percentual, como o PIB nominal e a oferta monetária. Então, no final, se o Banco Central aumentar a oferta monetária, como o V é constante, como o Y não depende, a teoria quantitativa da moeda fala o quê? Se a moeda aumentar 20%, os preços vão aumentar 20%. Se os preços caíram 10%, a moeda também tem que cair 10%. Tudo bem? Então, o preço muda pelo mesmo percentual do PIB nominal e a oferta monetária. O que isso significa? O rápido crescimento da oferta de moeda causa a inflação rápida. Se o governo aumentar em 50% a oferta de moeda,
Se o governo aumentar em 100%, dobrar a oferta de moeda, segundo essa teoria aqui, o que é que vai acontecer? O preço vai ter que aumentar em 100%. Vai dobrar o preço. Vai ter inflação de 100%. Tá? Inflação no Brasil hoje está por volta dos 3%. Se o governo não dobrasse a oferta monetária, a inflação iria para 100%. Então, exercício. Está acabando a aula de hoje, tá? Um bem é o milho. A economia tem mão de obra suficiente, capital e terra para produzir as 800 unidades. O V é constante. Em 2008, a oferta monetária é R$ 2.000 e o preço é R$ 5 qualquer. Para 2009, tá? Agora sim eu entendi um exemplo daqui. Ele errou aqui, tá? Aqui era oferta monetária de 2.000 e preço de R$ 5 em 2008, tá? Desculpa a complicação, não tinha visto isso antes, tá? Mas aquele exemplo ali é tudo 2008. Então, em 2008, a oferta monetária era 2.000 e o preço era R$ 5 o qualquer. Para 2009, o Banco Central aumentou a oferta monetária em 5%, que passou para 2.100. Então, a oferta monetária era de 2.000, o Banco Central decidiu aumentar em 5% a oferta monetária, e aí foi para 2.100. Calcule o valor do PIB nominal de 2009, preço, calcule a taxa de inflação de 2008 para 2009. Agora suponha, na letra B, que o progresso de tecnologia cause um aumento de produção. Então, a produção real, né, o PIB real não era 800, em 2009 agora foi para 824, e calcule a taxa de inflação. Então, vamos lá. Na letra A, calcule o valor do PIB nominal de 2009 e o preço, né? Calcule a taxa de inflação. Então, o que é o PIB nominal? É preço vezes o PIB real, que é o quê? Moeda vezes a velocidade, equilíbrio de quantidade. Quem é a moeda nova agora? Em 2009, a oferta monetária subiu 5% e foi para 2.100. Então, a moeda em 2009 foi 2.100. A velocidade, a gente está supondo constante igual a 2, então o PIB nominal tem que ser igual a 4.200. Você pode calcular o PIB nominal fazendo P vezes Y, ou pode fazer a oferta monetária vezes a velocidade, tá? É o que diz essa equação. Veja que na letra A, a produção não mudou, tá? Beleza, então o PIB nominal foi de 4.200. Então, quem é o novo preço? O que é o preço? É o PIB nominal dividido pela quantidade real. Quem é o novo PIB nominal? 4.200, não é? Se a gente cortar Y e Y aqui, sobra só o P, né? Quem é o PIB nominal? 4.200. Quem é o PIB real, a quantidade real produzida? 800, não é? 4.200 dividido por 800. Então, para cada unidade agora, o preço de 2009 é de R$ 5,25. Então, qual é a taxa de inflação? É o novo preço, 5,25, menos o preço anterior, R$ 5,00, dividido pelo preço anterior, R$ 5,00. Em percentual, isso aqui vezes 100%, tá? Em percentual, isso aqui vai dar 5%, que é idêntica à oferta monetária. Se a oferta monetária subiu 5%, a gente está assumindo a teoria quantitativa da moeda, ou seja, né, a neutralidade da moeda, então a oferta, a inflação vai ter que subir 5%, né? O índice de preços vai ter que subir 5%. Agora, na letra B, olha que ocorreu um aumento de produção. Antes era 800, agora a economia produz 824. Então, a produção aumentou em 3%, tá? Era 800 e foi para 824. Calcule a taxa de inflação. Primeiro, use o equilíbrio de quantidade para calcular o preço em 2009. Então, o que é o preço? Preço vezes Y sobre Y é o quê? Preço, né? Dividir Y por Y. Quem é P vezes Y? Pela teoria da quantitativa da moeda. É a mesma coisa de escrever M vezes V, né? A oferta monetária vezes a velocidade. Então, aqui, ao invés de ser P vezes Y, escreve M vezes V. M vezes V sobre Y vai dar o quê? Quem é a oferta monetária? 2.100, né? Isso. Quem é a velocidade? 2. Então, aqui M vezes V vai dar 4.200. Agora, a quantidade real produzida foi quanta? 824. Faz essa conta, o índice de preço deu R$ 5,10.
Então, qual é a taxa de inflação? Preço atual R$ 5,10 menos o preço do período anterior sobre o preço do período anterior, 2%. Então, veja, aqui na letra A não ocorreu aumento de produção, não é? Se não ocorrer aumento de produção, significa o quê? Que a oferta monetária tem que subir e se subir, tem que subir o mesmo montante percentual do que o preço ou cair o mesmo montante percentual do que o preço. Melhor dizendo, se não ocorrer alteração da produção e a oferta monetária subiu 5%, o preço vai subir também 5%. Vai ser a taxa de inflação. Agora, aqui no cenário B, ocorreu um aumento de produção. Na hora que ocorreu esse aumento de produção, a inflação não acompanhou a oferta monetária. A oferta monetária subiu 5%, mas a inflação só subiu 2%. Beleza? Resumo e lições sobre a teoria quantitativa da moeda. Se o PIB real é constante, então a taxa de inflação é a taxa de crescimento da moeda. Então, se não ocorre aumento do PIB, a taxa de inflação vai ser a taxa de crescimento da moeda. Se o governo aumentar, dobrar a oferta de moeda, ou seja, aumentar em 100% a oferta de moeda, a inflação, e não ocorrer alteração do PIB real, a inflação vai ser de 100%. Tudo bem? Se o governo fizer o contrário, dividir não, aumentar, diminuir, né? A oferta monetária era de X e agora é X sobre 2, ele pegou pela metade a oferta monetária, teve uma diminuição de 50% da oferta monetária, o que é que vai acontecer com a inflação se não tiver mudança no PIB real? Vai cair 50%, tudo bem? Se o PIB real é crescente, então a taxa de inflação é menor do que a taxa de crescimento da moeda. É o cenário B que a gente viu aqui. O PIB real aumentou, a produção da economia aumentou. Então, mesmo o governo aumentando em 5% a oferta monetária, a inflação aumentou, mas não acompanhou tanto, foi só de 2%. A taxa de inflação, 2%, foi menor do que a taxa de crescimento da moeda, 5%. Conclusão: o crescimento econômico aumenta a quantidade de transações. Algum crescimento da moeda é necessário para essas operações extras. É o que diz aquela equaçãozinha lá que a gente viu, né? Essa daqui. Se o PIB real aumentar e o V é constante, então vai ter que ter um ajuste em moeda e preço. Tudo bem? Se o preço é constante, vai ter que aumentar a oferta monetária. Se a oferta monetária é constante, o preço vai ter que diminuir. Tudo bem? Tá. O crescimento monetário excessivo provoca inflação. Tá? A grande regrinha é essa daqui. Se o governo aumenta muito a sua oferta monetária, ele vai causar inflação. Tá? Beleza. Pessoal, na aula de hoje é isso. Eu queria falar, acabei não falando, né, sobre isso daqui. Que eu queria falar em algum momento. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui do que eu queria falar, tá? O que eu queria falar aqui é o seguinte. Esse aqui é o índice histórico do IPCA, tá? Que a gente viu que é um índice de preço utilizado no Brasil. Ele calcula lá 420 itens da cesta de bens e serviços, olha o preço em diversos mercados, faz as contas lá em várias capitais e calcula o IPCA, que é isso daqui, calcula mensalmente, né? Ou seja, ele compara o IPCA desse mês com o IPCA com a cesta de bens e serviços do mês passado e por aí vai. Assim, eu lembrei. Eu lembrei porque eu queria falar disso daqui. Tá, deixa eu falar duas coisas. Tá? Primeira coisa, observe que o IPCA pode ser positivo e negativo também. Olha aqui, ó, no mês de abril caiu, no mês de maio desse ano caiu, no mês de setembro do ano passado caiu, no mês de agosto do ano passado caiu. É muito raro cair, tá? O junho do ano passado caiu, até caiu mais do que eu esperava, na verdade, mais meses do que eu esperava. Em novembro caiu. Isso aqui também tem uma parte de sazonalidade, tá? Lembra que tem meses que o pessoal consome mais, né? Natal, Carnaval, e tem meses que o pessoal consome menos. Agosto, que não tem feriado, e por aí vai, tudo bem? Então, isso aqui tem uma parte que é sazonalidade. Mas o que eu queria falar é o seguinte, IPCA, o índice de preço pode subir, pode cair, tudo bem?
Ou seja, você pode comprar mais bens e serviços no mês do que no outro. É isso que significa. Se tiver um aumento do IPCA, o seu dinheiro vale menos. Você compra menos bens e serviços. Se tiver uma diminuição do IPCA, aquele mesmo dinheiro vale mais. Você compra mais bens e serviços. Tá? Mas a outra coisa que eu queria falar é um negócio até interessante, na verdade. Em algum momento nesses slides eu ia falar um negócio que eu esqueci de falar, que é o seguinte. A pandemia, né, de novo, né, a pandemia é um fenômeno que ocorreu, que é muito raro, né, ninguém estava esperando que isso aí acontecesse. E quando ocorreu a pandemia, o governo aumentou a sua oferta monetária. Tá? Quase todos os governos de Banco Central do mundo, o Banco Central Europeu, Banco Central lá dos Estados Unidos e outros bancos centrais principais, Japão, aumentou sua oferta monetária. Tá? Eu lembro até que na época muita gente estava falando que ia surgir inflação. Brasil também. Brasil aumentou a oferta monetária. Tá? E muita gente que entendeu um pouquinho da economia já falava, vai surgir a inflação. E é a teoria que a gente vê aqui. Tá? Se o governo aumenta na oferta monetária, pela teoria quantitativa da moeda, vai ter um aumento da inflação. Não é? Beleza. Só que assim, isso ocorreria em um período normal. Se não existisse a pandemia e o governo aumentasse a oferta monetária, todo economista ia falar isso, todo mundo ia ver, ia realmente acontecer, ia ter um aumento de inflação. Tudo bem? Mas a pandemia não foi um período usual. Tá? Então, tem duas coisas que explicam por que a oferta monetária que o Banco Central do Brasil aumentou e não teve esse aumento correspondente na inflação. Observe que durante a pandemia, o que aconteceu? Em abril, teve uma grande queda de, do índice de preços. Em maio também. Em junho já começou a voltar ao normal. Junho, julho, agosto. Veja que o normal é mais ou menos isso daqui. Tá? Então, veja que aqui ocorreu um negócio bem atípico. Né? O governo aumentou a oferta de moeda e ainda assim teve uma queda no nível de preço. Tem duas coisas que ajudam a explicar isso daqui. Tá? Uma das coisas, lembra a primeira parte do nosso curso? Ocorreu a pandemia, teve a diminuição da demanda por bens e serviços, caiu o nível de preço. Não é? Então, isso aqui já ajuda a explicar parcialmente do porquê que caiu o nível de preço. Teve tanto queda em demanda quanto em oferta. Né? Lembra lá as nossas curvas? A demanda e a oferta caindo vai diminuir o preço. Preço e quantidade, não é? Pensa só em preço. Então, vai diminuir o preço. Beleza. A segunda coisa que é mais interessante ainda é o seguinte, observar. Veja que quem controla a oferta monetária. Naquele nosso exemplo aqui, que ele botou no capítulo, ele falou que só, para facilitar, pensa que só o Bacen controla. Mas lembra que não é assim. Quem controla a oferta monetária, que a gente viu na aula passada, é o quê? Banco Central, sistema bancário, ou seja, os bancos podem reter mais ou menos moeda, emprestar mais ou menos moeda, e os consumidores. As pessoas podem ter mais dinheiro ou menos dinheiro, não é? Ocorreu a pandemia, todo mundo ficou mais receoso, né? As pessoas seguraram mais dinheiro, o banco segurou mais dinheiro, então teve uma queda de oferta monetária, mesmo sem o Bacen se envolver, concorda? É, teve gente que perdeu renda, teve gente que ia comprar carro e segurou, teve gente que ia comprar casa e segurou, falou, não vou comprar agora. Então teve uma queda de oferta monetária, concorda? Os bancos emprestaram menos, queda de oferta monetária, mesmo sem o Bacen interferir. Então, na hora que o Bacen aumentou a oferta monetária, o que foi que aconteceu? Aquela queda ali foi compensada, não é? Então, essa queda que ocorreu com esse aumento, ele voltou a aumentar a oferta monetária. Então, na hora que ele aumenta a oferta monetária e aquele índice de preço caiu, veja que mesmo assim não foi suficiente para gerar inflação aqui, em abril e maio, e a inflação só voltou aos níveis normais lá para junho e julho. Tudo bem? Então, foi um dos efeitos que ocorreu da pandemia, nesse curto espaço de tempo. Tá? Eu não vou falar agora sobre a expectativa do que vai ocorrer no futuro com essa oferta monetária maior, porque também existe muito da política fiscal, tá? Que vai afetar a inflação no Brasil no futuro. Mas veja que o aumento da oferta de moeda no Brasil
não levou de forma rápida ao aumento da inflação. Teve queda aqui em abril e maio. Já a teoria quantitativa da moeda fala que ia ter diretamente o aumento da inflação. Agora veja os motivos que eu falei, né? Dois motivos basicamente. Teve queda de demanda e oferta, ou seja, o preço naturalmente ia cair, e as pessoas e bancos ficaram mais receosos de fazer negócio, né? Então a oferta caiu. Na hora que o Banco Central aumentou a oferta monetária, ele compensou uma parte dessa queda do nível de oferta, ocorrida pelas pessoas e o sistema bancário, e também compensou parte do nível de preço que caiu. Tudo bem? Mas isso por quê? Porque, de novo, né, a pandemia é algo muito atípico. Se fosse um ambiente normal, se não existisse pandemia e o Banco Central falasse eu vou aumentar a oferta de moeda, a primeira consequência que ia ocorrer na economia é um aumento de inflação. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso. Próxima aula a gente fala um pouco mais de inflação, tá? E termina esse tópico do nosso curso. Beleza? Abraços e até a próxima aula.